Olá, meus amigos. Olha aí, eu vou fazer uma breve leitura aqui e um breve comentário para que vocês reflitam, né, a respeito, né, desse momento político e do que nós estamos vendo acontecer agora. Trata-se de um pequeno trecho do livro de Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, de Capra a Antônio Gramsci. Certo? Então eu vou falar um pequeno trecho aqui para que vocês possam refletir, certo? Da melhor forma possível. Eu fico grato se pelo menos uma, duas ou três pessoas verem e comentarem essa minha contribuição aí, tá certo? Então vamos lá. Olavo fala: a resistência de um povo arraigadamente religioso e conservador a um regime que se afirmava destinado a beneficiá-lo colocou em risco a estabilidade do governo soviético durante quase uma década, fazendo com que, em reação à ditadura do proletariado, na intenção de Marx, uma breve transição para o paraíso da democracia comunista, ameaçasse eternizar-se, barrando o caminho a toda a evolução futura do comunismo, como de fato veio a acontecer. Para contornar a dificuldade, Gramsci concebeu uma dessas ideias engenhosas que só ocorrem a homens de ação quando a impossibilidade de agir os compete a meditações profundas, amestrar o povo para o socialismo antes de fazer a revolução, fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista, enquanto ainda vivendo num quadro externo capitalista. Assim, quando viesse o comunismo, as resistências possíveis já estariam neutralizadas de antemão e todo mundo aceitaria o novo regime com a maior naturalidade. Pois é, essa é a fala de Olavo de Carvalho, e o que eu quero colocar como reflexão aqui é a gente pensar, que eu acho que a maioria do pessoal que vota com os conservadores já pergunta isso, já pensa a respeito, mas é a gente refletir especificamente sobre a pergunta: por que tantas pessoas apoiam, né, um membro de um partido, um ex-presidente da República, que sabidamente praticou corrupção e, ainda que não tivesse praticado tal corrupção, foi o líder do governo mais corrupto que se tem notícia? Por quê? Então a gente tem um pouco dessa resposta justamente aqui nesse trecho que eu li, que eu acabei de ler para vocês, de Olavo de Carvalho. É muito simples, certo? Essa idolatria, certo? A ideia do socialismo, a ideia do comunismo, ela foi plantada persistentemente na mente das pessoas. Como? As pessoas às vezes nos criticam por questionar a obra, né, do advogado, educador Paulo Freire, certo? Mas quem é que realmente reflete sobre a obra de Paulo Freire, certo? Se você olhar a parte didática da obra de Paulo Freire, ela está certa, até porque ela se inspira na educação clássica que os jesuítas já praticavam aqui no Brasil, pelo menos na minha impressão, que é a alfabetização, né, clássica, que é aquela do ABC, certo? Por outro lado, ela inocula ali, dentro do processo de alfabetização, a ideologia. Ou seja, ele coloca como elemento formador a fixação na vida do jovem, que ele fez a proposta para jovens e adultos, da ideologia comunista, da luta de classes. Então, o que acontece? Imagine se você, às vezes ensinando, sendo aprendido por professores que nem sabem que estão fazendo isso, você está recebendo uma ideologia baseada na luta de classes. Você nasce, você cresce, você se desenvolve achando que o capitalista é seu inimigo e que você, como vítima, certo, como explorado, certo, deve lutar contra esse sistema. Eu não estou negando a luta de classes, ela existe, certo? Porém, a gente tem dois meios de resolver isso. Um é o que eles chamam de meio conservador, ou seja, é por meio da conversa, da negociação, certo? Das transições lentas, dos processos que acontecem dentro de uma lógica democrática.
Outra, que é justamente a origem, né, pelo menos o que se fala da esquerda, é através de um processo revolucionário que, como na Rússia, em Cuba e outros lugares, se deu de forma violenta. Fracassando esse modelo violento, o que é que nós temos? Nós temos a proposta de Gramsci, que é, nos termos que a gente aprendeu aí, a guerra cultural. Ou seja, antes de implantar um regime socialista, você vai gradualmente mudar o pensamento das pessoas para que elas sejam tolerantes, certo? À ideologia comunista. No caso aqui, o fenômeno não é bem relacionado com o comunismo, mas com o fato de a gente ter um líder comunista que é corrupto, um líder comunista que participou de um grande roubo, né, aos cofres do povo brasileiro e apoiou e apoia grandes ditaduras pelo mundo. Porque as pessoas, vendo isso, continuam apoiando esse homem, porque apoiam esse projeto de poder. Justamente porque a proposta de Gramsci teve sucesso. O Brasil é o maior exemplo, talvez, do sucesso da educação gramsciana, da formação da mentalidade do povo para apoiar um projeto mesmo sem entender. A maioria das pessoas que eu converso, que votam nesse candidato aí, líder de corrupção, ladrão, a maioria sabe que ele é ladrão. A maioria reconhece que ele é corrupto. Então por que votam nele? É porque a influência na cabeça dessa pessoa não é consciente. Porque se ela de fato tivesse o que eles dizem, consciência crítica, ela ia se perguntar, peraí, roubou ou não roubou? Aqueles milhões de reais que foram achados lá no quartinho de Gedel, existiram ou não existiram? As reformas no triplex, no sítio de Atibaia, em favor do então cidadão, aconteceram ou não aconteceram? Eram para beneficiar ele ou não eram? Então, o que a gente tem é fatos e pessoas, talvez hipnotizadas, certo? Inconscientemente, não sabem o que está acontecendo, né? Que apoiam o cara, apesar de todos esses fatos estarem aí. Faça você o exame de consciência. Analise se de fato não aconteceu corrupção no governo do PT. Aliás, o próprio candidato, um dia desse, no debate, reconheceu que houve. E por que as pessoas continuam apoiando um projeto corrupto? Um projeto que por baixo ali roubou 16 bilhões dos cofres públicos e das estatais. Ora, não tem outra razão que não seja essa aqui, né? Essa influência cultural promovida, né, pelas ideias, pela ideologia de Antônio Gramsci. É fácil resolver isso? É fácil tratar com essa questão? Não, não é. Por quê? Porque isso mexe com convicções que foram plantadas ao longo da história. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo um curso, certo? Que é pela UnaSUS, onde o conteúdo, apesar de ser de saúde, nele, em vários momentos, a ideologia comunista está lá inoculada, certo? Por exemplo, escolher como metodologia o método crítico dialético. Está lá, dizendo que é a forma ideal de se trabalhar, certo? Com saúde, utilizando o método crítico dialético. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, se eu não tivesse lido, se eu não tivesse estudado o assunto, eu não sabia que isso aí que está lá sendo promovido para profissionais da saúde é inoculação ideológica. Está errado? Não sei, né? Mas o cidadão que lê esse material, que estuda esse conteúdo, ele precisa minimamente refletir. Peraí, é isso mesmo? Só tem esse caminho? Não existem outras opções? E como é que eu vou utilizar isso na minha prática? Então, o que eu quero falar, o que eu quero representar para vocês é: talvez a gente não consiga mudar a mentalidade de muitas pessoas que estão hipnotizadas por esse projeto. Mas nós podemos sim trabalhar com aquelas pessoas que têm dúvidas, aquelas pessoas que são honestas,
que sabe que tem alguma coisa errada aí, que mesmo não gostando de Bolsonaro, elas não gostam de corrupção, elas não aceitam o roubo como projeto de poder. Então, são essas pessoas que a gente tem que conquistar, são essas pessoas que a gente tem que conversar e, independente do resultado das urnas, manter-se na luta, manter-se no fronte e, principalmente, ser fiel ao que é íntegro, ao que é honesto, à nossa pátria, a Deus e à família. Um forte abraço, gente.